Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados irmãos, nós celebramos o terceiro domingo do Advento, de modo que nós já passamos mais da metade deste tempo litúrgico. E neste caminho que fizemos até aqui, a igreja nos convidou, no primeiro domingo, a um profundo despertar, para podermos percebermos aquilo que precisa ser transformado em nosso coração, para recebermos com alegria e fervor nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, a igreja nos motivava a compreendermos a dinâmica da paz cristã, para que assim o nosso coração pudesse verdadeiramente entender que Jesus é tudo aquilo que nós esperamos e tudo aquilo que nós anseiamos para este mundo, pois só quando todos conhecerem Jesus, haverá uma paz universal, e de fato ali nós compreenderemos que Jesus é tudo para todos. Hoje a liturgia nos faz meditar sobre a temática da alegria cristã. De ponta a ponta nesta liturgia, desde o canto inicial até a bênção final, nós vamos ouvir, na dinâmica mais diversa da nossa liturgia da igreja, nos 4 momentos, o rito inicial, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, a palavra alegria. Mas o que de fato é esta alegria cristã? O profeta Isaías, motivando o povo que estava exilado, afirma: criai ânimo, não tenhais medo. A palavra ânimo, ela vem de uma outra palavra, alma, em latim anima. Um corpo que não tem alma é um corpo morto. Quem não tem ânimo, quem não tem alegria, quem não tem disposição, é uma pessoa triste, é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa descrente. Por isso, a lógica da alegria, que não é uma virtude, mas é um fruto do Espírito Santo, ou seja, o Espírito com seus dons proporciona a nós muitos frutos, nos faz perceber que a alegria é o próprio Cristo. E esta alegria, ela é muito mais do que um elemento natural, ela é um elemento sobrenatural. Vou fazer aqui para vocês uma distinção do que é uma alegria natural e uma alegria sobrenatural. A alegria natural é aquela que envolve a nossa humanidade. Quando eu vejo uma pessoa que há muito tempo não encontrava, eu me alegro. Quando um pai, uma mãe vê o filho formando-se, ele se alegra. Quando um time ganha um campeonato, ali a pessoa se alegra. Mas é uma alegria passageira, porque logo aquilo vai cair no esquecimento, porque virão tantas outras coisas que nos alegrarão aqui neste mundo, que coisas que passaram serão deixadas para trás. Mas a alegria sobrenatural é aquilo que envolve o corpo, a humanidade, a alma e o espírito. São realidades que jamais se apagam. A caridade, o bem que eu fiz a alguém, a experiência com Jesus eucarístico, o serviço, o atendimento a uma pessoa enferma, a acolhida de uma pessoa na comunidade cristã que estava afastada. Todas estas realidades marcam o coração daquele que fez um gesto de Cristo, um gesto que acolhe, um gesto que insere, um gesto que perdoa. De modo que esta realidade jamais passa, sempre será lembrado aquilo que se fez, porque é um elemento sobrenatural, é um elemento que vem de Deus e marca a nossa história e perpassa a nossa vida. É esta alegria que a liturgia da igreja nos anima a vivenciarmos, não somente neste tempo preparatório, não somente no Natal, mas durante toda a nossa vida. Se nós não formos animados,
Se o cristão não for feliz, não for disposto, o que de fato ele contribuirá com essa sociedade? O seu testemunho jamais será eficaz. Olhar um cristão triste, olhar um cristão derrotado, olhar um cristão desanimado, não converte, não consola, não leva ninguém a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa vida, que é breve nesta terra, deve ser uma repleta alegria, não somente para o irmão que caminha conosco, mas para a nossa vida, pois a alegria nos conduzirá até a salvação eterna. Este tempo do advento, ele é marcado por duas vindas. A primeira vinda na carne, onde Jesus vem a este mundo, que nós conhecemos isto como a encarnação do Verbo, mas também uma segunda vinda, chamada parousia, a vinda gloriosa de Jesus, aonde ele há de consumar todas as coisas. Mas São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, místico, abade, grande santo, dizia que há uma terceira vinda de Jesus, que é a sua vinda diária. Todos os dias Jesus vem ao nosso encontro. Todos os dias o Senhor forma o nosso coração para a santidade. Todos os dias o Senhor nos perdoa. Todos os dias o Senhor nos convence de que sem Ele nós não somos capazes de fazermos nada. Esta teoria de São Bernardo de Claraval nos faz percebermos que nós não caímos num extremo de esperarmos somente o Jesus que vem na carne ou esperarmos Jesus que virá na glória. Não nos fazendo assim pessoas acomodadas, mas nos levando a compreender que Jesus, Ele está caminhando conosco todos os dias da nossa vida. Agora, de modo prático, como esta alegria sobrenatural, ela invade a nossa vida? Diante de tantas coisas que nós contemplamos, talvez alguém perde o emprego, alguém é caluniado dentro da família, alguém é ferido, alguém morre. Como encontrar alegria nisto tudo? A igreja nos ensina que a alegria, ela não é um sentimento passageiro, mas ela é uma experiência que está associada à fé. Se eu tenho fé, se eu sou perseverante, se eu busco de fato as coisas em Deus, eu conseguirei extrair um bem em tudo aquilo que eu vivenciei. Então, se eu fui perseguido, eu consigo tirar um bem daquilo, porque no meu coração existe uma alegria sobrenatural. Se alguém morreu, eu tenho que tirar um bem daquilo para a minha vida, para que eu possa entender o caminho que eu estou fazendo e o caminho que eu preciso fazer. Vejam, irmãos, aquilo que a igreja nos dá não é uma realidade inoperante, não é uma realidade inacessível, mas que nós podemos tocar com a nossa humanidade, com a nossa simplicidade e até mesmo com a nossa fragilidade, para que assim possamos, como nos ensina o apóstolo São Tiago na segunda leitura, sermos firmes até a vinda do Senhor. O Papa Francisco, de venerável memória, no seu segundo documento pontifício, chamado Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, dizia que um dos grandes vilões da alegria é o individualismo. Uma pessoa individualista, ela só pensa em si mesma, ela não se importa com o outro. A verdadeira alegria está nos benefícios que ela pode conquistar neste mundo. O cristão que vive envolvido deste individualismo, deste egoísmo, desta indiferença, precisa se voltar para Deus, para que assim ele experimente a verdadeira alegria e reconheça que na generosidade, na contribuição, na doação completa de sua vida, ali ele experimenta profundamente nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós escutamos e que é direcionado
para a nossa vida deve nos formar para percebermos que aquilo que nós estamos fazendo aqui, as nossas orações, a nossa penitência, o nosso esforço, não é em vão, mas é um caminho para a nossa salvação. Todas as graças que nós contemplamos aqui nesta terra e que escutamos no Evangelho de hoje, Jesus curando o cego, Jesus restabelecendo a saúde de quem estava paralítico, o Evangelho que é anunciado aos pobres, nunca há de se comparar com a maravilhosa graça da salvação que Deus oportunizou a cada um de nós. Todos os elementos que Deus nos concede, sinais, prodígios, portentos, milagres, é para que nós foquemos na nossa salvação. Se nós ficarmos presos somente naquilo que é feito e não olharmos para Jesus Cristo, nós vamos viver uma experiência e uma fé sentimentalista, e não uma fé coerente, uma fé firme, uma fé madura. Temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque muitas vezes o mundo vai oferecendo muitas coisas que são oba-oba, que vai nos distanciando, que vai nos afastando da bondade de Deus, e quando nós menos percebemos, nós estamos distante daquilo que é o essencial, que é a salvação da nossa alma. Por isso que no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo é questionado pelos discípulos de João, a pedido de João Batista, que estava preso, sobre a sua identidade. Nos diz: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Esta pergunta deve nos provocar a uma outra pergunta: que Jesus nós estamos esperando neste Natal? Nós estamos esperando um Jesus triunfalista, um Jesus que vai resolver todas as coisas num passe de mágica, um Jesus que é um docinho, ou nós estamos esperando um Jesus que vem para restaurar o nosso coração e nos fazermos mais fortes, mais perseverantes, mais santos aqui nesta terra? Um Jesus que nos confronte diante do nosso pecado, diante da nossa mazela, diante da indiferença que nós muitas vezes temos com os irmãos que caminham conosco. Nós devemos esperar um Jesus que forme a nossa alma, não um Jesus aos nossos moldes, não um Jesus aos moldes do capitalismo, do desejo individualista dos homens, mas um Jesus que nos faça olhar para tudo que estamos fazendo e nos colocarmos à disposição dele para fazer a sua obra acontecer neste mundo. Que Deus nos dê a graça de nesta semana podermos nos alegrarmos em todas as coisas, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, pois tudo é fonte de providência e de graça de Deus em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pequeno, simples, pobre, e que habitou e habita no meio de nós, para que Ele nos introduza em uma fé sempre mais convicta,